José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele em minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa, para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Bem, pessoal, gostaram do cenário, né? Eu tenho algumas coisas para falar desse texto maravilhoso. A primeira delas, eu não sei se vocês observaram, é as vezes em que aparece escrito e o Senhor era com José. Ou seja, isso aparece algumas vezes só nesse capítulo e mostra mesmo como Deus estava presente na vida de José, como Deus estava conduzindo a vida de José, mesmo que aparentemente tudo estivesse indo ao contrário dos seus sonhos, né? Porque ele foi vendido como escravo, acabou como mordomo do chefe da guarda do Egito, mas mesmo nessa condição de servo, de mordomo, o Senhor era com José e por isso ele prosperava onde ele estava. Ele conseguia dar testemunho, ele conseguia fazer bem o que fazia, Deus também prosperava o seu trabalho. Então, que maravilhoso a gente ver esse testemunho que era a própria vida de José,
de forma que as pessoas podiam olhar para ele e ver que Deus estava presente na vida dele, fazendo através dele, abençoando a vida dele. Que maravilhoso, né? Apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias e mesmo preso, nós podemos observar o Senhor conosco. A gente pode observar a graça de Deus e as pessoas ao nosso redor também podem observar a graça de Deus conosco. Então, não significa que você precisa estar num contexto ideal ou vivendo apenas um momento maravilhoso para que você testemunhe do Deus ao qual você serve. Seja onde estiver, passando pelo que estiver passando, o Senhor há de se fazer presente na sua vida e através da sua vida. Amém? E uma outra coisa que eu queria destacar desse texto é a fidelidade de José a Deus, né? Ele foi tentado pela mulher de Potifar, ela quis porque quis, todo dia ela insistia com ele para se deitar com ele, mas ele sabia que fazendo isso ele estaria falhando para com o seu senhor, para com o seu patrão, que era Potifar, e também estaria falhando para com Deus. Por isso que o texto diz, né? Pecaria eu contra o meu Senhor e contra Deus, né? Ele sabia muito bem as consequências de uma atitude impensada, precipitada, né? Carnal, e às vezes a gente age na impulsividade, né? E acabamos negociando valores, negociando princípios, né? Não entendemos o nosso papel, não entendemos para que fomos chamados numa determinada circunstância. Precisamos pedir a Deus muita sabedoria, muita firmeza de caráter, muita força. Precisamos estar alinhados com o coração de Deus a fim de não darmos brecha para o inimigo. José, ele tinha a faca e o queijo na mão, mas ele não cortou o queijo, né? Ele não se aproveitou de todo um contexto que favorecia ali a sua falha, mas ele se manteve fiel a Deus. Havia temor de Deus no seu coração. Que assim também seja com você, você possa ter o temor de Deus no seu coração e isso possa te guiar durante toda a sua vida, tá bom? Deus te abençoe e valeu!